Gálatas 4:1. Deixa eu achar aqui também para nós lermos. Gálatas, capítulo 4. E vamos ler o versículo 1, do 1 ao 2. Eu estou tremendo, sabia? Porque Deus, a gente projeta uma coisa e Deus faz outra, né? Mas com todo o temor e tremor que eu estou falando com vocês. E é difícil eu tremer, mas hoje eu não sei porquê. Eu não sei se Deus tem uma pessoa aqui que Deus quer falar e tocar lá no fundo, mas se uma pessoa aqui for tocada, eu agradeço a Deus, né? E se essa pessoa sou eu, amém. Porque eu já fui chicoteada lá no quartinho de visita, onde a gente estava hoje, ouvindo e preparando essa palavra. Porque quando, eu posso chamar de menino, né? Porque todos nós somos meninas dos olhos do Senhor e também somos meninos, né? Então, a gente está começando ainda, né? Então, pode passar. Quando o menino ali falou de viajar, não é verdade? E nós estamos nessa vida se preparando para uma grande viagem. E quando nós viajamos para onde? Porque nós somos o quê? Nós somos herdeiros do Senhor. E nós vamos viajar para nós receber a nossa herança. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que a nossa herança é aqui na terra. Nós recebemos algumas coisinhas da nossa herança, mas a maior de todas as heranças é a nossa salvação. A maior das heranças que nós vamos herdar é a nossa salvação. É nós morarmos juntinho do Pai, juntinho dele, ver o rosto de Cristo. Essa é a nossa maior herança. Esse é o maior projeto das nossas vidas. Mas até chegarmos lá, nós temos uma trajetória. E para nós sempre lembrarmos que nós somos o quê? Gálatas diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Pode sentar, pessoal. No versículo 3, ali, Paulo, aos Gálatas, escreve para nós que o herdeiro, né? Todos nós somos herdeiros do Senhor, né, co-herdeiros com Cristo. Ali fala que ele coloca um exemplo, o herdeiro menor. E a gente percebe, pessoal, que quando uma pessoa tem uma herança para receber, jamais alguém vai dar dinheiro, vai dar pedras preciosas, vai dar algo de valor para uma criancinha. A criança, o menor, ele não vai saber administrar tudo aquilo. Então, por isso que fala aqui que um herdeiro que é menor de idade, ele nada difere de um escravo. Ele nada difere de um servo, de um servil, porque ele vai ter o quê? Tutores para cuidar da herança dele. Aqui no versículo 6 e 7, lá em cima, vai falar também que para nós lembrarmos que além de herdeiros, nós somos o quê? Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também você é herdeiro de Deus. Aqui ele faz nos lembrar que nós mesmo, muitas vezes, nós agimos como menor de idade, mas nós temos que lembrar que nós somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, nós temos que estar o quê? Caminhando para a nossa maioridade. Porque quando nós atingirmos a maioridade, a maturidade na fé, nós receberemos a herança do Senhor.
Marisa, onde você quer chegar com isso? Porque nós temos que, nessa jornada vida, nesse caminhar que nós estamos, muitos estão apenas começando, nós já estamos no meio do caminho, nós temos que lembrar, pessoal, que nós temos que buscar isso que está falando aqui, a maturidade espiritual. Vamos para o texto principal, para aí nós já entendermos aonde que a palavra quer chegar. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 2 diz assim, ó. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2, aonde nos vai falar sobre as fases da vida, tá? Versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, Pedro, ele vai nos lembrar as fases espirituais. A palavra de Deus, ele nos apresenta a salvação como herança. Todos nós concordamos. A palavra de Deus, as Escrituras, ela vai apresentar para nós a salvação como herança. E todos nós temos um começo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos gerados pela fé. E quando nós somos gerados pela fé, isso é um começo, com uma experiência única e singular que se chama a conversão. Então, quando nós recebemos a conversão, seja na fase que você estiver da sua vida, ali você foi gerado espiritualmente. Só que a partir quando a gente é gerado espiritualmente, a gente tem um alvo, que é o futuro. Esse alvo que é o futuro, é um alvo onde nós temos que atingir. Porém, quando a gente pensa que tem um alvo a atingir, a gente tem que lembrar que existe um espaço de tempo até esse alvo ser atingido. E como lá em Provérbios vai falar isso para nós. Eu gosto muito dessa passagem que fala em Provérbios 4, verso 18, que diz assim, ó: mas a vereda, sabe o que é vereda? É caminho, aquele caminho estreito, aquele carreirinho, lá do mato. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O que isso quer dizer? Quando nós somos gerados na fé, quando nós somos concebidos na fé, nós não somos perfeitos, nós somos como o caminho da aurora. O que é o caminho da aurora? É quando o dia começa. O dia ele começa, é a escuridão da noite, mas aí vai clareando devagarinho. O dia ainda não é perfeito, porque tem a penumbra da noite. Assim a nossa vida também. Quando nós somos gerados, ainda nós não somos um ser humano, digamos, perfeito na maturidade, mas nós estamos se aperfeiçoando como um caminho que da aurora, ele vai até se transformar num caminho perfeito quando é chegado lá ao meio-dia, ao raiar do sol. E é aí que chama a nossa atenção, tá? Nesse caminho, esse trajeto, aonde falamos, nós necessitamos de um crescimento, pessoal. E aqui o bicho vai pegar, como diz. Porque tem a fase da criança, tem a fase da adolescência, espiritualmente falando, a fase da juventude e a fase da maturidade. Só que quando nós falamos em crescimento espiritual, é diferente do crescimento natural. O crescimento natural, como aquela criancinha, como as crianças aqui, nasceram pequenininho, como meu filho mais novo, nasceu com 3 quilinhos. Hoje, se você vê o tamanho do homem, com 15 anos, quase 1,90 m, 100 quilos, agora está 100 e poucos quilos, agora está feliz que alcançou 99 quilos, Mas quem diria que esse homão, não sei de onde nasceu, mas assim, era desse tamanho.
Então, por isso que é o crescimento natural. Está com 15 anos e é grandão, né? Mas o crescimento espiritual é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, chamado o tempo Kairós, pode ser que muitos barbados aqui, muitos velhos na fé, que estão mais com 50 anos, mais com 40 anos, que já tem uma caminhada com Deus, talvez ainda seja criança imaturo na fé. E às vezes muitos adolescentes que subiram aqui, muitos jovens já alcançaram a maturidade na fé. Marisa, como que você fala isso? E eu quero que você pense aí com você, que fase da vida que você está? Se você ainda é uma criancinha na fé, ou se você já é adolescente, ou você já é varonil, ou você já está na maturidade. Conforme o discorrer aqui da palavra, eu quero que você fique analisando aonde que você se encontra nesse crescimento espiritual, ou você apenas está sendo concebido ainda, né? Porque muitas pessoas acham assim, eu fiquei crente agora. Eu sou apenas adolescente. Ainda eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Mas muitas vezes, essa viagem que Deus já colocou uma mala na tua mão. Muitos adolescentes e muitos jovens é para fazer a obra de Deus agora. Não esperar ser a maturidade natural. Mas sim, tem que começar a fazer a obra já. Então, por isso que muitas vezes nós temos que lembrar disso, tá? Como que acontece, Marisa, essa experiência? Por exemplo, como Pedro fala aqui, que desejai ardentemente como criança, recém-nascido, genuíno leite espiritual. Irmãos, quando a gente pensa em criança, a gente sabe que criança, ela requer o quê? Requer um cuidado, principalmente a criança recém-nascida. Ela requer um cuidado especial. A criança, ela tem que ser conduzida, né? A criança, ela precisa ser carregada. A criança, e além de tudo isso ainda, ela precisa de um alimento específico. Imagina um recém-nascido com 1 mês ali, 2 meses, você dá uma feijoada para a criança comer, o que vai acontecer? Primeiro que não tem nem dente para morder, né, o corinho ali, né? Depois que não vai nem descer, vai matar a criança. Então, muitas vezes, nós ainda somos crianças recém-nascidos na fé. Ainda nós precisamos daquele leitinho ainda, mas só que nós somos diferente que uma criança recém-nascido, porque mesmo nós necessitando ainda do leitinho, nós temos que desejar ardentemente um crescimento espiritual. Nós temos que desejar sair dessa fase de criança. Porque muitos crentes não querem sair dessa fase, porque é uma fase gostosa, né? Ser carregado no colo, né? Ter a pessoa, os pais ali para nos, a hora que nós chorar, vem alguém ali consolar, né? Precisamos ser conduzidos, alguém vem ali, estamos com frio, alguém vem ali, cobre a gente, né? Com cobertorzinho, e dá leitinho, tudo da hora, e a gente chora e vem alguém. Então, é uma fase gostosa, mas é uma fase que nós precisamos sair dessa fase. Mesmo que você se converteu ontem, mesmo que você aceitou Jesus ontem, você tem que estar sabendo que você precisa sair dessa fase, porque senão você vai atrofiar também espiritualmente. Lembra quando você era criança? Quando você desejava ser adulto, o que você projetava? Né? Eu quero ser grande porque eu quero fazer a carteira de motorista, né? Eu quero ser grande porque eu quero sair da casa dos meus pais, né? Eu quero ser grande, mas a gente nunca pensava que ser grande também exige o quê? Responsabilidade. Espiritualmente também é assim. A partir do momento em que os alimentos sólidos vão sendo introduzidos para nós,
a gente sabe que aí nasce também o quê? Começa a responsabilidade, porque não tem como nós voltarmos a ser criança novamente. Ou alguém aqui volta a ser criança novamente, né? Se os dentes caem, colocamos uma dentadura, mas não deixamos de comer carne, não é verdade? Se, né, atrofia alguma coisa, damos um jeito de procurar um médico, alguma coisa. Mas voltar a ser criança, jamais. E a mesma coisa é espiritualmente. Deus trouxe você. Deus colocou um projeto na tua vida. O projeto do teu coração é o projeto de Deus. O projeto de Deus nasceu no teu coração. Ou porque muitas vezes a gente pensa que os projetos nascem no nosso coração. A gente está enganado. É Deus que coloca projetos na nossa vida. Sabe aquele projeto que você tem? Ah, Marisa, eu quero ser um doutor, eu quero ser uma doutora, mas está muito longe. Não está longe, porque você tem Deus. Marisa, mas eu não consigo. É porque você ainda não está amadurecendo espiritualmente. Faz um teste e você vai me encontrar na rua amanhã ou depois, vai falar: Marisa, bem que tu falou. Faz um teste, faz propósitos com Deus. Irmãos, o meu filho mais novo, ele tem problema de aprendizado. E o meu mais velho tem dislexia. Não sei se é herança minha, mas os dois têm problema de aprendizado. Mas eu sempre orei e Deus abençoou. A semana passada, meu filho está com nota não é vermelho, irmãos. É vermelho. Sabe o que é vermelho? É vermelho, sabe? Em física, química e biologia. E ele tinha, justo aquele dia, ele tinha as 3 provas. E eu vi que ele foi nervoso para o colégio. Eu cheguei e falei: Deus, ele pode ter problemas de aprendizado, mas ele tem o Senhor. E eu sei que ele estudou, porque primeiro tem que estudar. Também não adianta querer as coisas sem fazer e sem se esforçar. Falei: Deus, esteja lá com ele. E ele me chega 1h30 da tarde e fala: mãe, não sei o que aconteceu, mas que eu tirei 8 em matemática, eu tirei. Não sei o que aconteceu. Eu falei: glória a Deus. Né? Meu filho mais velho tem dislexia, dislexo e hiperativo ainda. Quando ele foi fazer o teste no NPUR, para passar naquelas provas, ele falou: mãe, eu não vou conseguir. Eu falei: você vai. E ele passou. E ele foi para outra cidade. Você está entendendo? Então, assim, irmãos, a gente tem que querer. E quando a gente quer amadurecer na fé, Deus, ele vai fazer as coisas acontecerem, porque nós somos herdeiros. A palavra não fui eu que falei. Gálatas não está falando, a gente não acabou de ler. Então, aí é essa necessidade de nós querermos amadurecer, sair da fase da criança. Tem uma outra passagem também lá em Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Efésios, deixa eu achar aqui. Efésios 4 e 11 diz assim, ó, para vocês entenderem que ninguém nasce pronto, ninguém nasceu sabidão. Olha só, no 4 e 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Podia diferenciar aqui, né? Uns vão para o Nordeste, outros vão para o Sul, tá? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só o versículo 12. Com vista ao que? Aperfeiçoamento dos santos. Então, quando os santos se convertem, que é eu, que é você, porque nós estamos, aqui a palavra de Deus não fala assim, o santo está aperfeiçoado. Não, o pastor está aperfeiçoado, a Marisa está aperfeiçoada. Não, está falando o que aqui, ó? Com vista ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é o quê? Cada dia melhorando, cada dia melhorando, cada dia se capacitando, cada dia melhorando. Então quer dizer o quê? Que nós vivemos o quê? Se aperfeiçoando a cada dia espiritualmente. E fala mais assim, ó. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo.
Quando a gente fala em edificação, a gente sempre vai mais para o lado dos projetos, né? Mas a edificação, o prédio, quando ele está sendo edificado, está o quê? Está em crescimento. Aqui está falando no sentido de que algo que cresce, algo que se desenvolve. E por isso, irmãos, é que a gente está aqui falando no mês de setembro para vocês. Muita gente pensa em desistir, muita gente pensa que a vida acabou, porque não tem um projeto de crescimento. Quando a gente tem um projeto, quando a gente escreve, pode ser em qualquer lugar, escreva um projeto para a tua vida, faz um projeto para a tua vida, e aí Deus vai edificando a tua vida, vai fazendo com que as coisas aconteçam, entre aspas, naturalmente. As pessoas aí fora vão ver o teu crescimento, mas você sabe que não é naturalmente, é Deus agindo, edificando você espiritualmente. E aí mostra o quê? Que é para você o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita o quê? Varonilidade. Na Bíblia NVI está falando o quê? A perfeita maturidade. Não é verdade? E o que é a maturidade espiritual? A maturidade espiritual é o estado adulto. É o estado em que o ser humano, ele é próximo de Cristo. Forte isso, né? É quando nós chegamos próximo a Cristo. Então, no versículo 14 diz assim, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento. E é isso que muitas vezes aquela pessoa que decide, que é uma decisão da gente, não é uma decisão de Deus, é uma decisão nossa, a responsabilidade é nossa, de nós querermos passar da fase de criança para essa fase varonil, que é essa fase da maturidade. Então isso é uma decisão nossa, mas tem muitas pessoas que decidem ficar como meninos, que vão sendo agitados e o vento vai levando de um lado, vai levando do outro. Eu acho que eu vou tocar aqui. Mas aqui não dá. Eu acho que eu vou para cá não dá. Eu acho que eu vou para lá não dá. E quando vê, a vida passou e a pessoa não fez nada. Tem pessoas que a gente vê um projeto tão grande na vida da pessoa, tem pessoas que Deus dá talento tão grande, mas a pessoa, por ficar nessa fase de criança, a pessoa nunca chega no alvo. O caminho da pessoa sempre está na escuridão. A luz da aurora na vida dessa pessoa, ela nunca vai clarear. Sabe por quê? Porque a pessoa que escolhe isso. Então, muitas vezes, fala assim, não, mas eu ainda sou, né? Eu não falo mais porque já passei. Mas eu ainda sou muito jovem. Ainda tem muita coisa para aprender. Mas daqui a pouco, foi-se. Daqui a pouco, a vida passa. A vida é muito rápida. E às vezes o que Deus tem para fazer na idade tua, não é uma velhinha como eu que vai fazer. Muitas vezes o jovem, ele tem que evangelizar o quê? Jovem. O jovem, se você foi chamado agora que você é jovem, então faz o que Deus colocou na tua vida. Seja da forma que Deus quer te usar. Não tenta ser que nem o outro. Mas se eu fosse assim, se eu tivesse a faculdade de teologia como a Marisa tem, olha, eu ia lá e evangelizar o juiz, né? Se eu fosse isso. Não. Se Deus te escolheu do jeito que você é, para Deus te usar do jeito que você é. Se Deus vai te colocar onde você quiser. Sabe, irmãos? Porque muitas vezes a gente acha que o outro vai fazer melhor que a gente. E muitas vezes o que Deus tem colocado na nossa mão é para nós fazer, não é para o outro. Sabe? E é isso que nós temos, sabe? Hoje nem é uma pregação, hoje é uma reflexão. Eu estava lá e pedi, Deus, coloca, sabe? Mas não é para sapatear aqui. Porque às vezes a gente quer, né, irmã? A gente quer assim que Deus, mas não. Às vezes,
é nesse ventinho suave que o Espírito Santo fala com nós. Às vezes é na brisa que Deus fala com nós. E quando a gente vai lá deitar hoje à noite, Deus vai cutucar a tua mente tão forte que você vai ter que ficar de joelho e falar: Senhor, tome a mim e me usa assim como o Senhor quiser. Não lá na frente, quando eu estiver formado, quando eu estiver formada, quando eu tiver ruga. Não pense isso, que é triste. Aproveita a força que Deus te dá enquanto é jovem. Olha só, o que Deus ainda continua falando. Cada fase da nossa vida tem características especiais. Tá? Olha só. E João vai mostrar para nós essa fase aqui. 1 João, capítulo 2 e versículo 12. Diz assim, ó. Olha as fases que Deus coloca para nós. E aqui nós lembramos de quem? De família. E aqui teve uma palavra já. Nós somos o que? O corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o que? Uma família. Família muito maior do que talvez o nosso núcleo familiar. E João, ele vai lembrar dessa família. Ela vai falar assim, é 1 João, capítulo 2, lá antes de chegar em Apocalipse. 1 João, capítulo 2 e versículo 12, João, ele vai falar para nós assim, João, ele é muito amor, né? Ele vai chamar o quê? Nós de filhinhos, né? Por isso que é o camarada que morreu com 100 anos, né? É o camarada com amor mesmo, né? Eu tenho um tio, irmãos, é verdade isso. Na minha família tem um camarada lá que é tio da minha mãe, primo, nem sei mais o quê. Se vocês forem no Google, vocês vão achar ele. 117 anos o homem tem. Toca gaita ainda, tá? Verdade. Mas é um amor em pessoa. Se a gente tivesse o coração que aquele homem tem, né? Chegaria pelo menos 80, né? Mas vamos lá então. João diz assim, ó, filhinhos. Ele vai chegar e vai falar, filhinhos. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. O filhinho aqui, a gente vê que ele não tem maturidade. É um novo convertido, aquela pessoa que anda pecando toda hora. Toda hora pecando, toda hora errando, toda hora se arrependendo. Então ele vai agir mais o que? Na carnalidade. Agora você não quer mais ser criança, né? Porque a criança espiritual, ele vai agir na carnalidade. 99% da vida dele, chegou a cansar aqui, ele vai agir na carnalidade. Esse é a criança espiritual. Sabe aquela pessoa que não tem firmamento? E ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. E Jesus, ele fala o que para a mulher adúltera? O que ele fala lá? Os pecados são perdoados, mas não peques mais. Então, se você está nesse segmento de pecar, lembra o que Jesus fala. Amadureça na fé. Não peques mais. E aí ele continua, ó, tem um outro agora. Agora é para os pais. E pais aqui, irmãos, não é eu que tenho filhos, não é os pais que têm filho, aqui é espiritualmente falando. Ele pode estar falando aqui, pais, para um jovem. Não tem filho não, né? Então tá. Ainda não. Então, né? É para esse mesmo. Ele, entendeu? É jovem, é pais espiritualmente. Lembra que a gente falou no começo aqui da nossa reflexão? Que não saiu ainda da forma, né? Ah, tá ali. Então já é pai praticamente. Vamos pegar um outro aqui então, né? Aquele ali não é pai, né? Deus me livre, né? Então, mas o pai que está falando aqui, meu Deus, né? Tá na forminha, né? É espiritualmente falando. Porque muitas vezes uma pessoa que já é mãe, que já é pai, que já é avô, que já é avó, pode ser que esteja no lugar de filhinhos. Estão entendendo aqui, né? Não é o nosso tempo natural, é espiritual. Aqui ele fala, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Aquele que conhece Jesus não anda na carnalidade. Ele tem temor a Deus. Quando ele vai pecar, quando ele vai errar, ele sabe porque ele conhece quem gerou ele. Ele conhece Jesus, ele já tem experiência com Jesus. Então é isso. Então ele já está no espiritualmente mais elevado do que uma criança, do que um filhinho. Né? Então ele fala que pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora ele vai falar para os jovens. E jovens não é vocês não, sem ruga. Pode ser eu. Porque a gente vê muito aí, madura, né, experiente, né? Na vida natural, que tem muito mais força que muitos jovens. Porque os jovens hoje... É só o dedão. Eu sempre brinco com a Maria lá, que é minha vizinha, que as crianças vão nascer com o dedão, não o teu. Mas assim, daqui a pouco vão nascer, porque é tanto que mexe. Irmãos, eu não consigo mexer no meu celular com esses dedos. E a minha netinha, com 5 anos, só mexe com esses dedos. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Mas é o quê? Olha só, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui o jovem, e talvez ele não tenha toda a maturidade espiritual. Talvez o jovem, ele não tem toda a experiência, toda a sabedoria de uma pessoa que é maduro na fé. Mas o jovem tem uma força bruta. O jovem, ele quer o quê? Ele tem um mínimo de entendimento, ele já tem, ele não é uma criança. Ele não é um adolescente, ele já é um jovem. Então ele tem um mínimo de entendimento. Essa fase é completamente diferente. É aquela pessoa que está no intermediário de criança, passou já da adolescência, mas ele já está querendo uma maturidade maior na fé. Sabe aquela pessoa que está aqui eu escuto de ensino, que dia? Na quarta? Ele está aqui toda quarta-feira. Ele está lá pedindo para o pastor, me ensina, eu quero aprender. Ele está aqui no pessoal dos jovens, olha, eu quero aprender, eu quero ler a Bíblia, eu quero e ora para que Deus dê entendimento. Ele jejua para que Deus abra o entendimento dele. Esse jovem é isso, essa força. Pastor, eu quero evangelizar, me manda para evangelizar, me ensina a fazer isso. Sabe, essa pessoa que está querendo aprender, porque ele quer ter um maduro na fé, ele quer saber passar experiências, e se você só vai ter experiência se você fazer. Como que você vai ensinar alguém a evangelizar se você nunca evangelizou? Como que alguém vai ensinar bateria se nunca tocou bateria? Como que alguém vai ensinar o outro a louvar se ele nunca louvou? Estão entendendo como que se amadurece espiritualmente? Né? Então, outra coisa aqui. Antigamente, quando a gente está falando aqui da família, João, quando ele escreve sobre filhinhos, sobre jovens, sobre pais na fé, ele, lógico, ele se referiu à época que ele vivia. Os mais antiguinhos, né? A gente sabe que a família era o quê? Muito maior. Quem morava na roça, quem morava em fazenda, em sítio, cada filho que nascia é diferente desses filhos nossos projetadinhos, né? Que a gente dá de tudo. Lá antigamente... eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, pesadinha de prédio, né? As crianças que nasciam, tinha o que para a família? O pai e a mãe pensavam, vamos fazer outro filho porque é força de trabalho. A pessoa já vinha ao mundo sabendo que teria que trabalhar, que tinha que cooperar na família. Ele tinha um trabalho ali na família. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, e indo, entendeu? Ele tinha algo ali dentro da família. Presta atenção, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Então essa mentalidade de antigamente é o que está retratado aqui na Bíblia. E essa mentalidade é que nós não podemos perder. A sociedade pode ter perdido essa mentalidade, mas espiritualmente essa mentalidade ela tem que vivificar em nós. Nós temos que entender que nós somos o corpo de Cristo, nós estamos na família de Cristo. Então os mais velhos espiritualmente têm que cooperar com os mais novos. Os mais velhos, isso não estou falando de tempo natural, espiritualmente, tem que ajudar as crianças da fé.
Nós temos que entender que se nós estamos aqui, no entendimento de uma família maior, nós estamos aqui para esse projeto. Sabe lá em Marcos, ide todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não está dizendo para a gente ir longe com essas malas. Às vezes a gente precisa de uma mala dessa para ir no outro bairro. E o evangelizar é isso, é cuidar dos mais novos. Isso é o corpo de Cristo. A gente sobrecarrega os pastores das igrejas, a gente sobrecarrega as pessoas e a gente não quer fazer nada. Porque sabe, a gente está Nutella na fé. A gente está querendo ser essas crianças que Nutella. A gente tem que ser raiz. Nós temos que ajudar o pastor. A gente vê uma igreja que luta junto, que é unida, uma família maior, quando a gente vê um culto de jovem assim. Irmãos, às vezes a gente vai, não estou desfazendo nem denominação, nem nada, porque cada família caminha de uma forma. Não é porque é uma família de 3 que não vai ser forte, não é verdade? Mas muitas vezes, um culto de jovem é 2, 3 jovens, o restante é... Sabe? Se não os irmãos mais velhos não vêm para cooperar, não tem jovem. E aqui a gente vê, quando a igreja trabalha unida, quando acontece isso que está aqui, as fases espirituais vai trabalhando, e o pessoal vai amadurecendo, e vai vindo criança, e a gente vai ensinando, a gente vai dando leitinho, depois a gente vai dando uma papinha, né? Sabe aquela papinha de bolacha, né? Depois uma sopinha, uma bananinha, e a gente vai, daqui a pouco uma feijoada. E aí está preparado para cuidar de... Quando come uma feijoada, é porque está preparado para cuidar de outras crianças. E aí é que funciona o organismo, o corpo de Cristo. E aí vai crescendo. E o evangelho está sendo pregado. E aí nós vamos trabalhando, se sentindo útil. E ninguém pensa em se matar, em se suicidar. Porque tem um suicídio espiritual também. É aquelas pessoas que saem da presença do Senhor. E nós não podemos deixar isso acontecer. Tá? Então, a ajuda familiar, ela conta muito. Irmãos, como que eu sei que o meu irmão é uma criança na fé? Porque às vezes a gente não se enxerga como criança. Mas a gente olha para o outro. Qual que é a característica maior de uma criança? A tagarelice. Né? A criança, quando é tagarela, fala, e 80% não é aproveitável. E isso muitas vezes, às vezes a gente vê no outro, mas não vemos em nós a nossa criancice espiritual. A gente fala, mas a gente não faz nada. Né? Tema um tombinho, chora para que o outro ajuda. Mas muitas vezes nós falamos do outro que está nos ajudando. E isso é uma característica que ainda nós somos criança. Qual que é a característica do adolescente na fé? Quando eu era criança, muitos anos atrás, a gente mede força, né? Eu vejo os meninos que vão para o Sense, chegam lá, tudo, né? Quando eles verem que tem regra mais forte de uma cadeia, o que eles fazem? Né? Porque o adolescente é isso. Ele mede força. O adolescente pensa que sabe tudo. Né? O adolescente, ele sabe tudo. Mas quando quebra a cara, para quem que ele vai chorar? Para o pai na fé. E muitas vezes a gente é assim. A gente mede força com as autoridades. A gente mede força. Não, eu podia fazer melhor. Né? Eu podia fazer muito melhor. Se eu estivesse dirigindo o culto hoje... Né? Se eu tivesse aquela bateria, se eu tivesse com microfone, né? Se eu tivesse tomando conta da igreja, isso é o reflexo de um adolescente na fé. Eu estou vendo isso em outras pessoas, mas eu nunca vejo em mim, né? Porque o adolescente também tem isso. O adolescente, ele pensa que ele é adulto, mas ele ainda não é, porque falta muito para aprender, ainda tem uma jornada, um caminho longo ainda para trilhar. Mas como que a gente vê que nós somos e estamos no estágio varonil, no estágio que estamos criando aquela maturidade, é quando nós estamos jovens, nós queremos trabalhar, força bruta,
mas também aceitamos o conselho do outro, e também aceitamos a ajuda do outro, e nós ajudamos o outro. Isso é a maturidade que nós estamos vendo, que estamos criando uma maturidade espiritual, irmãos. Tá? Então é isso que eu quero hoje, que nós possamos ter essa juventude espiritualmente. Porque essa maturidade espiritual também, não é também nós se acovardar. Agora eu sei tudo, eu posso tudo, vinde a mim que eu ajudo vocês aqui, mas eu não vou lá ajudar. Não. A maturidade não quer dizer ser velhos na fé, mas sim ser maduro, ter experiência para contar, para fazer. Então essa fase madura é ser os pais na fé. Para nós finalizar aqui, irmãos, 1 Coríntios, e aí nós finalizamos, 1 Coríntios capítulo 3, só para nós concluirmos aqui o que nós... Capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu deixei isso aqui para o final, para nós entendermos que essa fase de criança, a gente riu, a gente brincou, né? Porque é um culto jovem, é um culto mais... Mas agora é o lado sério. Se você se viu nesse lado criança espiritualmente, lembre-se que o que está pedindo aqui é para que a gente amadureça na fé. Porque muitas vezes vai vir um conselho, vai chegar um momento em que Deus vai te chamar a atenção. Vai chegar um momento em que você vai passar por uma fase ou por um tempo difícil. Porque ser crente não quer dizer que a vida da gente é só festa. Não quer dizer que se você aceitou Jesus, a tua vida não tenha problemas. Que você aceitou Jesus, nunca mais vai passar na tua mente a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de dizer assim, olha Deus, passa o meu cajado para outro. Né? Ai, está sendo difícil. Ai, Jesus, eu não estou conseguindo fazer muita coisa. É a obra do Senhor, é estudo, é trabalho. Aí vai casar, aí vai ter filhos pequenininhos, a noite já era para vocês. Aí assim, vem tudo aquilo. E aí você fala assim, não, agora eu não estou mais aguentando. Aí volta a querer ser criança, a não ter responsabilidade. Mas olha o alerta aqui que fala para nós, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-los. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Muitos estão muito tempo, já tomou o leitinho, já deveria estar espiritualmente fortalecidos, amadurecidos, mas só que ainda está agindo como criança na fé. Ainda está agindo com, sabe quando a criança, às vezes a gente quer ensinar a criança, e a criança aceita as coisas com birra, né? Outra coisa também, muitos não querem crescer espiritualmente. E a gente vê que lá em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Esse é o primeiro caminho para nós sairmos da carnalidade. Quando nós crescemos no conhecimento espiritual, quando nós crescemos no conhecimento, quando nós buscamos o conhecimento espiritual, a gente vê que também nós crescemos na graça. Deus acrescenta a nossa fé. Deus nos dá força para nós enfrentarmos qualquer problema aí fora. E olha, irmãos, cada vez vai apertar mais. Não pensa que a gente vai eleger um
um político ou outras coisas vão melhorar. Não pense que depois que você se formar na faculdade, que você tiver formado, as coisas vão melhorar. Não pense porque as coisas vão estreitar mais nessa terra. Para se cumprir a palavra do Senhor nos últimos dias, a igreja, que somos nós vamos padecer mais ainda. Mas só que se nós estivermos alicerçados com comida sólida, não só com leitinho, nós vamos estar fortalecidos na graça, nós vamos estar fortalecidos em Jesus Cristo. E é por isso que toda essa palavra hoje é para nos alertar, para nós não querermos somente leitinho, porque é gostoso um leitinho morninho, mas é gostoso também uma baita de uma feijoada e um churrasco. Então quem ainda não participou disso, quem ainda não experimentou, Marisa, eu não sou carnívora, mas então você experimenta, que é a coisa mais gostosa que tem, porque ainda, irmãos, então por isso que eu te digo, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda que não teve uma experiência veronil com Deus, você que não teve ainda uma experiência de maturidade com Deus, eu te faço um convite hoje, faz um propósito na tua vida com Deus. Nada é impossível para Deus, nada é impossível, seja qual for o teu desejo. Marisa, o meu desejo você não imagina, eu nem quero imaginar, porque você tem um Deus que é muito maior do que a nossa simplesmente, porque às vezes a gente, irmãos, pensa uma coisa, lá em Isaías fala, que nós olhamos aqui de baixo, Deus ele olha de cima, e a visão olhando de cima é muito imaginável do que nós pensamos. Quando nós viajamos, a primeira vez que eu viajei de avião, irmãos, eu olhei aquilo e pensei, meu Deus do céu, eu chorei. Quando eu vi o mar pela primeira vez, eu e minha irmã, nós já era adulta, nós se abraçamos e eu quase morri chorando, porque a gente tem uma visão do que a gente vê na TV, do que a gente imagina, mas quando a gente vê aquele mar que não tem fim, quando a gente está no avião, que a gente olha aquilo, a gente fala assim, a visão é muito maior. Mas o que você quer dizer com isso? Quando você tiver uma vida espiritual madura, experiência com Deus, você vai lembrar do que eu estou te falando, você chora de emoção, sabendo que o teu Deus é muito maior do que você imagina. A nossa visão é limitada, mas os sonhos de Deus, ele não tem limite. Os sonhos de Deus, a visão que Deus coloca para nós é muito maior, mas nós se limitamos, porque nós queremos ficar no bem bom, nós queremos ficar só no leitinho, e querendo que os outros tragam para nós. Levanta dessa cadeira, caminha, se exercita, pede para Deus te amadurecer na fé, que você vai ver que você nunca mais vai ser criança. E que você reflita na tua vida. Aqui, né? Que olha para o espelho e fala, Deus, eu quero ser aquilo que a Marisa estava falando hoje. Eu quero ter essa maturidade, porque você é importante para Jesus. E fique sabendo que Deus precisa que você faça o que Ele colocou nas tuas mãos. Seja qual a mala que você escolher, pede para Deus colocar diante de você. Sabe a oração de Jabes? Quem conhece a oração de Jabes? Cri, cri, cri. 2 Crônicas, se eu não me engano é 9. Jabes, ele foi concebido com dores de parto. Ele tinha tudo para não dar certo. Sabe aquela Marisa que eu contei para vocês, que morava lá? Eu estava contando hoje para Maria, quantas vezes, alguém conhece a FAG aqui, né? A FAG, a Univel, lá era tudo mato. Era tudo mato. Década de 90 era tudo mato. Mas nós ia lá buscar droga e os camaradas saíam atrás de nós só no tiro e nós, sabe? Só que nem um tiro me pegou. Nem um tiro me acertou. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano. E sabe por que ainda você não morreu? Sabe por que ainda você não foi consumido por tudo isso que lá o mundo oferece? Porque Deus tem um plano na tua vida. Por menos que você se ache, Marisa, mas olha, Marisa, você é importante para Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. E a igreja precisa de você.
A igreja precisa. Sabe o jeito que você falou aqui? Eu falei, meu Deus, se tivesse 5 jovens, 10 jovens que falem como ela. Deus tem muito para te usar. Sabe, o jeito que ela falou aqui, eu falei, meu Deus, se eu fosse quando era jovem, ser daquele jeito, eu não conseguia nem falar. Mas Deus, Ele usa cada um da forma que Ele... Mas se você quer ser diferente, Deus, eu não me conformo só com o que eu tenho, mas eu quero ter muito mais. Então fica de pé e peça isso para Deus hoje. Vamos ficar de pé? Posso orar? Sabe aquele desejo que você tem no teu coração? Aquele desejo, você vai pedir hoje para Deus. E Deus vai te conceder. A oração de Jabes fala assim, tem 4 partes. A mesma coisa que quando Jesus fez a oração do Pai Nosso. Jabes, ele foi concebido com dores de parto, ele tinha tudo para não dar certo na vida. E fala a Bíblia que ele clamou a Deus, ele orou a Deus. Procura quando você chegar em casa o primo Google lá, oração de Jabes, que vocês vão achar na Bíblia. Irmãos, porque eu falei que meus filhos têm problema, mas eu também, tá? Não queria contar, mas agora eu vou contar. Eu tenho problema de memorização, tá? Por isso é que eu marco tudo, escrevo tudo, porque eu não consigo memorizar nada. Nada. Se vocês me falarem, eu não sei um corinho de cor. O único versículo, a única coisa que eu sei de cor é o Salmo 23, porque quando era criança, o castigo que o meu pai dava para mim e para o meu irmão era decorar o Salmo 23. Então não tem como não decorar, porque foi muitos castigos. Então assim, eu tenho problema de memorização, então por isso que eu não lembro onde está escrita a oração de Jabes. Tá? Fala assim, ó, Senhor, eu quero as suas bênçãos, eu desejo, eu quero, o que o Senhor tem para mim eu quero, eu desejo de coração. A segunda parte, alargue minhas fronteiras. A terceira parte, que a sua mão esteja me conduzindo. E a quarta parte, me preserves do mal para que eu não seja afligido. E diz a Bíblia que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Então, se você quer ser uma pessoa ilustre nessa sociedade e quer ser herdeiro do que Deus tem, maravilhas para nós, coloque a mão no teu coração e vamos fazer essa oração. E eu vou orar por você, mas você também deseja e queira. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Pai, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui. Senhor, eu sei que o Senhor quer nos abençoar. E que o Senhor tem bênçãos muito para nos dar. Mas muitas vezes, Pai, nós limitamos a sua ação na nossa vida. Muitas vezes nós limitamos o seu agir na nossa vida. Sempre, meu Deus, às vezes querendo, Pai, sendo criança na fé. Muitas vezes nós não queremos amadurecer, porque o amadurecimento, ele também dá responsabilidades à nossa vida. Mas que neste momento, Pai, nós possamos querer ser maduros na fé. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Senhor Jesus, que nós desejamos neste momento, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com as suas ricas bênçãos. E Pai, o que essa pessoa está pedindo neste momento, o que esse jovem está pedindo, Pai, que no decorrer dessa jornada chamada vida, que o Senhor venha dar essas bênçãos para essa pessoa, Pai. Seja qual, Pai, seja o pedido, mas que o Senhor, Pai, possa abençoar essa pessoa, mas que essa pessoa possa entender que para essa bênção chegar, ela depende exclusivamente dela também, Pai. Então aumenta, acrescenta a fé dessa pessoa. Abençoa que essa pessoa, Pai, que eu também possamos, Pai, estar, Pai, debaixo das suas mãos. E que as suas mãos estejam nos conduzindo para a nossa vitória, para nossas bênçãos, para a nossa herança. E que nós possamos, Pai, ser e ter a nossa herança. Que sabemos, Pai, que para termos a nossa herança nós temos que amadurecer. Então que possamos ser, Pai, maduros, que possamos ser, Pai, Senhor, não pequeninos, não menor de idade, mas sim, Pai, maiores, e que então nós possamos ter, Pai, a nossa herança, para que nós possamos administrar, Senhor Jesus, com, Senhor, sabedoria. Então, Senhor Jesus, nos abençoe nesta noite, e que nessa noite o Senhor possa, Pai, abrir nossa mente, para que nós possamos aprender Tua palavra e apreender também, Pai. Muito obrigado por esta noite. Eu te agradeço e agradeço pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado pela oportunidade, irmãos.